aí pessoal, tudo bem? Vou começar um estudo aqui do livro A Arte do Ataque no Xadrez. É um livro voltado para quem quer aprender ou melhorar o seu ataque, né? Jogar partidas mais dinâmicas, conduzir um ataque com sucesso. Então, assim, não é atacar de qualquer maneira, é preciso atacar de forma consciente. Então, sem mais delongas, esse episódio 1 é só uma introdução. Nós vamos começar efetivamente o treinamento do livro no próximo, né? Mas vamos lá. Na introdução, vamos trazer alguns conceitos interessantes que é trazido no livro. A questão dos temas de mate, né? Os temas de mate. Essa posição jogam as pretas aqui, né? Mas de qualquer forma, se fosse uma situação em que as brancas jogassem, nós teríamos que analisar o seguinte. O autor ele coloca um item interessante, que para a gente conseguir dar checkmate com o rei no meio do tabuleiro, é preciso que a gente consiga dominar 9 casas. Contando, é claro, com as casas em que as próprias peças do jogador adversário atrapalham ele. Nessa posição, por exemplo, existe esse bispo e o cavalo que tiram essas casas do rei, né? As brancas tira uma casa aqui, a dama está defendendo o bispo também, o bispo não é ameaçado nesse momento. A dama tira a casa E5, também tira essas outras duas casas. Então, neste momento, analisando por essa ótica, preciso ter 9 casas dominadas, né? Inclusive a que o rei está. Então, as casas em que o rei está e a casa de F6 são as únicas casas de fuga neste momento para o rei. Então, um lance simples como, por exemplo, bispo G7 já seria mate, né? Então, conseguiria estar dominando as 9 casas ao redor do rei. Isso porque o rei está no meio do tabuleiro, né? Como é vez das pretas, as pretas, por exemplo, jogaria neste momento o lance rei F6, mas de mesma forma a gente continua essa contagem, né? Olha só, a dama impede aqui, a dama e o bispo, né? O bispo está protegido, o peão protege essa casa, o bispo também. Então, neste momento, né, o rei, eles só tem mesmo essa casa de E5 para sua volta, né? Então, o lance de bispo continua sendo o lance vencedor na posição, né? Então, voltando aqui, então as pretas analisam que simplesmente mover o rei não é interessante. Ele já tem esse padrão de mate aqui já em vista. Ele vai tentar uma outra solução, por exemplo, a solução de tirar o cavalo para conseguir uma casinha de fuga. Se viesse cheque, ele simplesmente sai. Mas mesmo assim é inútil. É inútil por quê? Porque neste momento o rei ainda continua com essas 2 casas de fuga, né? Essa casa que ele abriu aqui ainda não é uma casa livre, né? Então ele fez uma tentativa, mas não é forçada, né? Não tem ganho aqui. Então o lance dama E6 também é mate. É um outro padrão de mate, né? Todas as casas ao redor do rei estão sob ataque. Uma outra alternativa seria tomar o bispo, né? Tomando o bispo, ele abre umas outras casas em volta do rei, mas vai seguir um novo padrão, né? Nesse momento, vamos dar uma analisada aqui. O rei tem essas casas que ele não pode mover. Surgiu essa casinha livre aqui para ele, né? A casinha de E4. Mas só vai prolongar um pouco mais. Por exemplo, bispo G7 cheque. O rei só tem a casa de E4 e segue o novo modelo, né? Então nós vamos analisar aqui. O rei tem essas casas para sair à sua disposição. Essa casa está bloqueada, 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 bloqueada. E aqui bloqueada. Então, se a gente conseguir fazer um lance e que ataque mantenha as mesmas casas atacadas e ataque essas 2 novas casas, né? Essas 2 novas casas aqui, a gente consegue o mate. E isso consegue-se com a dama aqui.
Agora sim, todas as casas ao redor do rei estão sob ataque e é checkmate. Então é interessante notar que parece tão simples essa técnica, né? No jogo pensado você consegue calcular com um pouco mais de tranquilidade para o seu ataque ser mais efetivo, né? Vamos então resenhar o segundo diagrama. Esse diagrama ele não tem no livro. Eu coloquei simplesmente para esquematizar o que foi dito, né? Então ele coloca aqui que o rei no centro do tabuleiro nós precisamos dominar as 9 casas. No canto do tabuleiro são apenas 4. E na borda do tabuleiro são 6 casas que a gente precisa ter esse domínio. São conceitos básicos que acredito que todos vocês já tenham conhecimento, né? Essa é uma forma de esquematizar. Então, analisando isso, é muito mais fácil, né? Você precisa de menos peças atacando quando o rei está no canto, né? No canto ou na borda. No meio, é preciso que tenha mais peças atacando. Então, o conceito de levar para um final, trazer o rei para o centro, você está diminuindo a chance de tomar um checkmate durante o meio da partida, né? Vamos agora sim. Nesse diagrama é trabalhado ainda o conceito das casas ao redor do rei. Nesses específicos, vamos analisar também com um pouco mais de calma as casas em que o rei não pode ir neste momento, né? Então, analisando a posição friamente aqui, o rei só tem uma casa de saída, né? Contando com a casa que ele está, que não está atacada, ele tem mais uma casa de saída. Então, baseado nesse princípio, nós vamos precisar elaborar um plano para dar checkmate. Vocês notem que precisamos aqui nesse diagrama atacar a casa de D5 de alguma maneira. Uma ideia seria dama D4, seria mate, se não houvesse essa proteção aqui do bispo, do cavalo. Então essa é uma linha a ser estudada. Uma outra situação seria dar um cheque de peão, está ocupado, né? Então já teria uma possibilidade do rei fugir ou tomar aqui de bispo. Tá? Então vamos analisar com calma essas linhas com base no ensinamento do livro aqui. Então nessa posição jogam as brancas estão atacando para cima na tela aí, né? E as pretas para baixo. Nessa posição as brancas jogou torre toma cavalo. Sem medo nenhum dessa retomada aqui, já ficando a um passo do paraíso aqui, já promovendo. Mas as ideias da branca aqui é o checkmate. Então o material é em segundo plano aqui. Então nota que esse lance ele já reduz um defensor na casa D4, né? E deixa também o bispo cravado. Então neste momento, se joga novamente as brancas, né? Seria mate aqui. Mas no entanto jogam as pretas, né? As pretas têm algumas respostas aqui. Por exemplo, nós vimos que o rei só tem essa casa nesse momento. Então se o rei foge para essa casa, ele leva checkmate. Por quê? Vamos novamente. Essas casas em vermelhos estão atacadas. Ele precisa... as brancas precisam atacar essas duas casas ao mesmo tempo, né? Existe um lance que faz isso, né? Se eu avançar o peão vai atacar essa primeira casa, então ela vai ficar vermelhinha. E o bispo na diagonal vai também atacar essas duas casas. Então o rei entraria em checkmate aqui nesse momento. Então rei D5 não é uma alternativa interessante para as pretas aqui neste momento, né? Uma outra saída seria, por exemplo, capturar o peão. Se captura, a rede de mate começa com o cheque em F4. Nota que o rei não tem o que fazer. O rei não consegue se mover, não pode tomar o peão devido à defesa da dama. Então ele vai
tomar com a única peça que pode fazer isso. Então perceberam que aquela defesa que tinha de bispo e cavalo, ela foi completamente desfeita. Então o checkmate aqui simplesmente de dama está atacando aqui as 9 casas. Vamos ter certeza que é isso mesmo? Vamos lá, só para fixar o conceito. Então olha só, todas essas casas estão sendo atacadas ou ocupadas por peões das próprias peças pretas, né? Existe uma outra linha? Existe se ele não tomar, não avançar. Voltando aqui, se por exemplo ele joga dama C1, dama C1 para tentar reforçar a defesa aqui, uma tentativa também de frear o ataque do peão, né? E mantendo também a defesa no bispo, né? Tem um ataque aqui de cheque, mas é infrutífero, né? É infrutífero porque novamente tem a questão da dama, e como o bispo não pode capturar e a dama está defendida pelo peão, também entrou na rede de checkmate aqui. Existe uma outra linha, que é quando o rei tenta fugir pelo outro lado do tabuleiro, jogando aqui F4. Aí você nota que neste momento o rei ele tem algumas alternativas aqui. Eu vou marcar as casas em que ele não pode, né? Então nesse momento ele tem acesso a essas 3 casas. Ele já viu que D5 não compensa, então ele pensou em jogar por F5. Mas é uma ideia boa? Quem sabe? Vamos lá. As brancas dão cheque, o rei para a única casa que ele pode ir, e neste momento, fazendo ainda análise com base na teoria das casas, você percebe que as negras só tem essa casa onde ela está e a casa de G5 para a fuga. Então se as brancas encontram aqui nessa posição um lance que ataca o rei e a única casa de fuga, sem abandonar as outras casas, é checkmate. Então esse lance ele é bem tranquilo, que é dama F6 aqui, dando mate, né? Só confirmando aqui, ó, a dama ataca essa casa, o peão ataca, tem um peão preto aqui, a dama ataca, e a dama está defendida pelo rei. Então, as 9 casas aqui ao redor do rei negro já estão ocupadas. Gostou desse vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe. Fique à vontade para comentar. Te vejo no próximo vídeo, canal Xadrez Pensado, pensado pra você!